e oração para a gente iniciar esse culto virtual com uma oração a Deus. Agora chegou o momento especial. Onde você estiver, pare, curve a sua cabeça e ore conosco. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez estamos diante da sua presença e eu quero pedir ao Pai querido a divina bênção do Senhor sobre a minha vida para que eu venha ministrar a palavra do Senhor nesse culto virtual e que a bênção do Senhor esteja na vida de todas as pessoas que estão acompanhando neste momento este culto virtual. Abençoa os ouvintes da Rádio Capixaba e os ouvintes que estão acompanhando através da internet. Senhor, onde estiver uma pessoa ouvindo agora, orando conosco, prestando este culto de adoração ao Senhor, que a bênção do Senhor esteja na vida de todos, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. A voz da libertação. Diante das provações, para os braços de Jesus eu sempre corro. Levanto os meus olhos para... Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. O texto é Isaías, capítulo 27, versículo 1 a seguir. Você que tem a Bíblia Sagrada, abre a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 27, versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho aí, 30 segundinhos aí para você abrir a palavra de Deus neste maravilhoso texto. Isaías, capítulo 27, versículo 1 a seguir. Montanhas difíceis de escalar, sei que existem alvos. Então vamos, meus amados e queridos irmãos, a leitura deste texto sagrado para a meditação. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão e o monstro que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo a cada momento, arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim,
Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Palavra revelada, luz dos meus caminhos, carta de meu Deus, páginas santas, estrela radiante, que guia o viajante até chegar aos céus. Ó minha Bíblia, em ti encontro alento, na dor, no sofrimento, a mim conselhos dás. Bíblia querida, também na alegria, és minha companhia, em ti encontro paz. Uma mensagem para tocar em seu coração. Deus é amor. Bem, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Rádio Capixaba de Vitória e irmãos internautas que estão me ouvindo através e me acompanhando através do canal. Eu tenho aqui da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Sei que estamos vivendo, não há como a gente sempre fazer menção do momento em que estamos vivendo aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas a nível mundial. Claro que eu estou falando desta pandemia global. Nesses dias de muitas preocupações, eu tenho me dedicado a pedir a Deus uma palavra que anima os nossos corações, que nos coloca sempre para cima e nunca para baixo. E Deus colocou no meu coração este texto sagrado de Isaías capítulo 27, versículo 1 a seguir. Meus amados, este capítulo descreve Israel, o povo de Deus, brotando e florindo. Fala da restauração do povo. Fala do grande amor de Deus, do cuidado, do zelo e do propósito de Deus para com o seu povo. Estou dizendo que Deus, Ele nos ama, Ele tem cuidado, zelo e propósito para com aqueles que o servem. Eu quero trazer para vocês, em nome de Jesus, na primeira porção desta mensagem, eu quero trazer pelo menos 3 observações ou considerações. 3 observações ou considerações. O tema desta mensagem fica como? O cuidado de Deus para com o seu povo. Eu sei que muitas vezes
A gente usa colocar um tema na mensagem e os irmãos mesmo preferem que a mensagem tenha um tema. Então fica esse tema: o cuidado de Deus para com o seu povo. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é a seguinte: o Senhor batalha pelo seu povo. Se você puder, eu sei que você pode repetir esta palavra comigo. Você diga aí: o Senhor batalha pelo seu povo. O que a palavra de Deus está falando aqui, minha gente? Eu entendo que Deus, Ele batalha pelo seu povo. E se você, se eu, se nós fazemos parte do povo de Deus, então precisamos ter esta consciência, precisamos conscientizarmos que Deus batalha por nós. O Senhor peleja, o Senhor guerreia, o Senhor batalha em favor do seu povo. O que a palavra está dizendo aqui? Ouça bem o que a palavra está dizendo: o Senhor castiga com a sua espada, grande e forte. A quem, meus amados irmãos, a quem o texto afirma que Deus vai combater? A palavra é muito clara. A quem o texto sagrado afirma que Deus vai combater, que Deus vai pelejar contra ele, que Deus vai guerrear contra ele em favor do seu povo. Observa bem as expressões. Nós vimos aqui expressões como dragão, expressões como serpente, monstros. Essas expressões, dragão, serpente, monstros, Leviatã, se referem aos nossos adversários. Esses adversários, esses monstros, serpentes, dragões, que se referem aos nossos adversários, podem ser Satanás e seus demônios e outros obstáculos. É evidente que nesta ocasião Deus estava falando com uma nação, Deus estava falando com o seu povo, com o povo de Israel. E Deus estava dizendo que pelejaria em favor do seu povo, que ele pelejaria com a sua espada e derrotaria os adversários do seu povo. Então Deus usou essa expressão, essas expressões, dragão, serpente, monstro, que se referiam aos inimigos, aos adversários do seu povo. E sabemos que Senaqueribe estava incluído aí. Senaqueribe era um monstro, era uma serpente que tentava naquela época destruir o povo de Deus. Hoje nós estamos enfrentando serpentes, monstros, dragões, e não são poucos. Satanás
e os outros obstáculos que surgem em nosso caminho para nos abater. Como, por exemplo, nos nossos dias hoje, os monstros, as serpentes, os dragões se levantam contra nós para nos abater. Além de Satanás, com suas inúmeras investidas, tentações, setas e dardos, eu posso identificar outros dragões, monstros e serpentes que querem nos abater, que querem nos colocar para baixo, que querem nos derrotar. Quem são eles? Por exemplo, o medo, a solidão, a angústia, a ansiedade excessiva, extrema, o pessimismo, as preocupações excessivas, a fome, a violência, os conflitos, o desemprego, a decadência, as doenças, as epidemias. Tudo isso são serpentes, monstros, dragões que estão no nosso caminho com o intuito de nos abater, de nos colocar para baixo, de nos derrotar. Veja bem, meus amados irmãos, que muitas pessoas atacadas por esses dragões, por essas serpentes, por esses monstros, têm perdido o equilíbrio, têm perdido a esperança, têm perdido a motivação, têm perdido até mesmo a fé e a confiança em Deus. Eu quero que você entenda que o Senhor está dizendo que Ele cuida de você. Quem sabe a serpente do medo está lhe atacando. O dragão da solidão está lhe atacando. O monstro da angústia profunda está lhe atacando. E você não está conseguindo focar nas coisas essenciais, nas coisas ideais. E está focado muito no negativismo. Isto pode abater você e levar você ao fracasso e à derrota total. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão sendo dominadas pelo pessimismo. Mas é preciso que você levante a sua cabeça e saiba que esses dragões, essas serpentes, esses monstros, não vão abater você se você não perder o foco. Se você levantar a sua cabeça e dizer, em nome de Deus, vou enfrentar esses monstros.
e o Senhor vai me dar a vitória. Eu estou pregando para você que Deus cuida do seu povo. Você pode ler Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. O que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22? Deus está falando com o seu povo. Não tenha medo deles. Quem combate por vós é o Senhor. Deus estava falando com o seu povo, com Israel, para não ter medo deles. Não ter medo de quem? Desses monstros, serpentes, dragões, dos inimigos, dos adversários. Deus estava dizendo, não tenha medo deles, porque quem combate por vós é o Senhor. É evidente que nós precisamos fazer a nossa parte, porque o próprio Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. O que é correto fazer, é necessário que nós façamos. Mas não podemos perder o foco e permitir que esses monstros nos ataquem e nos abatem. Eu vou repetir, porque muitas pessoas acham que essas coisas não são monstros. O medo, a solidão, a angústia, a ansiedade excessiva, o pessimismo, a preocupação extrema, a fome, a violência, os conflitos, o desemprego, a decadência, as doenças, as epidemias. Não podemos permitir que esses monstros ofusquem a nossa fé, a nossa confiança em um Deus poderoso, santo e que tem o controle das situações. Então ele está dizendo em Deuteronômio 3, 22, não tenha medo deles. Quem peleja por vós é o Senhor. Aí a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, ouça Deus falando através do ministério do profeta Jeremias. 1:19. Pelejarão contra ti e não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. É Deus falando, e Deus está falando com o seu povo. Deus está falando conosco. Pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Não prevalecerão. O mal não vai prevalecer contra ti. Você pode estar na luta, você pode estar na tribulação, você pode estar sendo tentado terrivelmente, cruelmente, você pode estar vivendo um momento de adversidade, mas em nome de Jesus, o mal não prevalecerá contra ti. Porque o Senhor é contigo para te livrar. No momento difícil, Deus veio a Josué
E Deus falou com Josué naquele momento difícil, naquele momento que parecia impossível atravessar o Jordão. O povo parado diante do Jordão. A situação era gravíssima, porque o líder maior, humanamente falando, do povo, não existia mais. E atravessar o Jordão numa época de cheia, com tanta gente, era praticamente impossível no ponto de vista humano. Josué estava numa situação das mais complicadas. Foi aí que Deus veio a Josué e diz: não desfaleça o seu coração e não desfaleça o coração do povo. Vós atravessará o Jordão e possuirá a terra. Para Deus não há problemas que não tenha solução. Para Deus não há obstáculo que não pode ser rompido. Para Deus não há doença que não tenha cura. Para Deus não há problema que não tenha solução. Para Deus não há o impossível que Ele não torna possível. Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele cuida do seu povo. Ele está dizendo aqui, através da sua palavra, que Ele castiga com a sua espada a serpente, o dragão, o monstro, o Leviatã. Na linguagem figurativa, os nossos adversários, os nossos inimigos. Ele disse, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor batalha pelo seu povo. Levanta a cabeça. Segunda consideração, o Senhor cuida do seu povo. E você pode repetir esta palavra? Diga: o Senhor cuida do seu povo. Veja bem os versículos 2 e 3. Nos versículos 2 e 3 do texto em foco, a palavra nos convida para cantar. Olha que coisa linda. E dar as razões por quê. Por quê? Porque somos a vinha do Senhor. E a palavra está dizendo que a cada momento o Senhor a rega. Ele rega essa vinha. Ninguém pode danificar a vinha do Senhor. Olha a palavra: de dia e de noite o Senhor cuida da vinha. É evidente que naquela época Deus estava falando com Israel. Israel era esta vinha do Senhor. Israel era o povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos esta vinha do Senhor. Todas as expressões são de carinho, de ternura, de amor e de cuidado que Deus tem para com o seu povo. Ele está dizendo aqui, veja bem: guardo esta vinha, cada momento a rego. Guardo
para que ninguém lhe faça dano. Ele guarda a sua vinha, ele rega a sua vinha a cada momento e ele guarda para que ninguém lhe faça dano. Você é a vinha do Senhor. Você que está inserido no rol do povo de Deus, você é a vinha do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, afirma que Deus está cuidando de nós. Afirma que Deus cuida do seu povo, dos seus filhos, dos seus remidos, daqueles que guardam o seu conserto, daqueles que têm uma vida pautada nos seus princípios. Deus está atento aos nossos pedidos, às nossas orações, às nossas intercessões, aos nossos negócios e etc. Então não é preciso aquela preocupação extrema, excessiva, se há alguém tão poderoso cuidando de nós. As muitas preocupações extremas nos faz perder o foco. Nos faz esquecer da provisão de Deus, da sua soberania. E quando nós perdemos o foco e esquecemos da provisão de Deus, então a tendência é entrarmos em pavor. Aí o pavor gera fracassos e derrotas. Então é bom que nós entendamos que Deus batalha por nós. Primeiro ponto. Segundo, Deus cuida de nós. Somos esta vinha do Senhor. E Ele está dizendo que guarda esta vinha. A cada momento Ele rega esta vinha e Ele guarda para que ninguém lhe faça dano. Então não perca o foco. Deus é contigo. E terceira consideração. O Senhor abençoa o seu povo. Então, primeiro, Deus batalha pelo seu povo. Segundo, Deus cuida do seu povo. Terceiro, Deus abençoa o seu povo. Veja bem o versículo de número 6. Veja bem o versículo de número 6, o último versículo do texto em foco. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Que coisa linda! Deus tem prazer em abençoar e nós somos povo de Deus.
em Cristo Jesus, fomos comprados. Ele nos comprou, Ele nos adquiriu, Ele nos regenerou. Somos de propriedades dEle. E Ele tem prazer em nos abençoar. Quais são essas bênçãos com as quais o Senhor está nos abençoando? Presta atenção no texto sagrado. Lançará raízes, florescerá, brotará, encherão de frutos o mundo. O que Deus está dizendo aqui, minha gente? Deus quer que nós, como seu povo, sejamos abençoados e enchamos o mundo de frutos. É isso que Deus está dizendo. Então você deve encher o seu mundo. Floresça onde você está. Onde você estiver, abençoe as pessoas, dê fruto, floresça. O propósito de Deus não é somente abençoar você, mas é fazer de você uma bênção para as pessoas que estão em volta de você. É fazer de você uma bênção para o seu mundo. Qual é o seu mundo? As pessoas que estão em volta de você. É o seu mundo. Floresça. Encha de frutos o seu mundo. Seja abençoado por Deus e abençoe o seu mundo, enchendo de fruto o seu mundo. Seja um canal de bênção no seu mundo. É isto que Deus está falando. O momento que estamos vivendo deve ser um momento de solidariedade, encorajamento, otimismo. Você deve ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Talvez você não pode dar uma ajuda financeira, não é disso que estou dizendo, se puder é bom, mas se não pode dar uma ajuda financeira, floresça, encha de fruto o seu mundo, ajude as pessoas com uma palavra de ânimo, com uma palavra de apoio, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra otimista. Seja abençoado, abençoa o mundo ao seu redor, floresça, encha o seu mundo de frutos. Dê sempre uma palavra de esperança para quem está desesperançado. Tenha sempre uma palavra otimista para quem está sendo pessimista. Tenha sempre uma palavra de esperança para quem está desesperançado. Tenha sempre uma palavra de coragem para quem está desencorajado. Tenha sempre uma palavra de ânimo para quem está desanimado. Floresça. Encha de fruto o seu mundo. Deus nos abençoa, repito. Não é apenas no sentido de que nós ficamos com a bênção do Senhor, mas é no sentido também de que nós sejamos canal desta mesma bênção para o nosso mundo em nosso redor. Por isso a palavra está dizendo: dias virão
em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Eu estou pegando esta palavra, trazendo e aplicando nos dias em que nós estamos vivendo. Portanto, vamos confiar em Deus, vamos levantar a cabeça e vamos enfrentar a situação. Vamos levantar a cabeça e vamos enfrentar essas serpentes, esses dragões, esses monstros. Vamos enfrentar crendo que Deus batalha por nós. Vamos enfrentar crendo que Deus cuida de nós, do seu povo. Vamos enfrentar crendo que Deus abençoa o seu povo. Que Deus lhe abençoe. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã de sexta-feira. Que a graça de nosso Senhor Jesus possa encher você e que o Espírito Santo possa falar no seu coração aquilo que eu não pude falar. Deus abençoe. Levando a palavra